Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, sexto domingo do tempo comum. A liturgia nos convida a refletir o texto de Mateus 5, 17 a 37. Em tudo fazer a vontade de Deus. No contexto bíblico, justo é aquela pessoa que se ajusta em sua relação com Deus e com os outros, e em seu agir perpassa a bondade e a misericórdia de Deus. O nosso texto inicia com estas palavras: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ao longo de toda a sua vida, Jesus meditou a Torá, a lei de Deus, não para destruí-la ou negá-la, pelo contrário, ele a reconheceu e viveu como um judeu fiel, como um autêntico filho do mandamento. No entanto, ele se colocou perante a Torá como aquele que conhece a intenção do legislador e, portanto, está autorizado a interpretá-la com autoridade, a fim de fazer dela não uma fonte de escravidão ou de medo, mas sim de liberdade para todos os homens e mulheres. O tema da verdadeira justiça liga as leituras deste domingo. Na primeira leitura, o autor do livro do Eclesiástico nos apresenta o livre-arbítrio, a capacidade de escolher que nós temos por livre vontade do ser humano e o amor e a fidelidade de Deus. Deus não nos deixa à mercê de nossos erros, não nos abandona. Pelo contrário, Ele orienta, aponta, sem impor os seus mandamentos. Deus propõe um novo olhar, um novo jeito. Ele nos deu o dom da liberdade. É na liberdade que todos nós somos convidados e convidadas a optar pela vida, pelo bem. Quanto mais conhecemos a vontade do Pai, mais livres somos para escolher o bem. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo trata da sabedoria misteriosa de Deus. Chama de amadurecidos na fé os que enraizam sua vida na palavra de Deus e chama de perfeitos. Estes, os maduros na fé, fazem a experiência cotidiana de deixar Deus agir por meio deles, por meio do seu Espírito Santo. Compreendem e atualizam o mistério da redenção de Cristo, o seu projeto salvífico, onde estão plantados, na família, na escola, no trabalho. Deus é justo e em sua misericórdia é misericordioso em sua justiça, pois a misericórdia não exclui a justiça e a verdade, mas, antes de tudo, temos que dizer que a misericórdia é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus, como nos fala o Papa Francisco. A palavra justiça designa o comportamento do ser humano de acordo com a vontade de Deus. O ser humano é convocado a praticar a justiça. Observemos, a expressão justiça de Deus, ela não exprime nenhuma relação com o julgamento de Deus. Ela revela, antes de tudo, misericórdia e fidelidade a uma vontade de salvação. A palavra exprime uma maneira de ser ou de agir de Deus. Deus é bom, é justo, e é justo porque é bondade e misericórdia. Por isso, também para nós, a justiça deve significar uma maneira de prolongar o ser e o agir de Deus.
A justiça de Deus é, acima de tudo, amor, abertura, que acolhe a todos, sobretudo os mais pobres, os que não têm pão, os que passam fome, os que estão presos, os que perderam tudo nos terremotos. A justiça de Deus não é poder que se impõe, escraviza e maltrata os últimos e os excluídos da sociedade. O Evangelho chama de justos aqueles e aquelas que escolhem colocar a sua vida a serviço dos mais vulneráveis da sociedade. Jesus foi acusado tantas e tantas vezes pelas autoridades religiosas de transgredir a lei, mas ele não foi contra a lei de Moisés. Pelo contrário, ele ultrapassou a lei. Ele veio para plenificá-la. A lei é sempre limitada, mas é essencial descobrir o espírito que a inspira, que a move. Jesus recorre a uma série de exemplos para mostrar essa sua interpretação. Acima de tudo, ele radicaliza o mandamento não matar, corrigindo uma leitura limitante que existia na época, que compreende relativo apenas ao ato material do homicídio. Em vez disso, Jesus amplia o seu olhar para a intenção do ser humano, que muitas vezes se traduz em palavras imbuídas de raiva e violência, mas que de um modo igualmente frequente permanece ardendo no coração. Essas palavras de ódio, de violência, essas palavras nos afastam de Deus, porque expressam de outro modo aquilo que se tem medo de realizar concretamente. Como nos lembra São Gregório Magno, com a voz e com o desejo comete-se um homicídio, mesmo que não se levantem as mãos contra o próximo. Quantas vezes podemos matar alguém só com um olhar, com uma palavra, com a omissão? O amor perpassa a vontade de Deus. Segundo Paulo, quem ama cumpre toda a lei, pois o amor liberta-nos do egocentrismo e alicerça o nosso coração no bem comum. Ama e fazes o que quiseres. Santo Agostinho já nos lembra, pois a lei não é mais importante que a misericórdia. Por isso, Jesus pediu aos seus discípulos, em vista do reino dos céus, uma justiça maior em qualidade e não em quantidade. Uma justiça maior do que as dos mestres da lei e dos fariseus. Uma obediência fiel à vontade de Deus, revelada na lei, por ele cumprida, com a sua interpretação radical. A radicalidade de Jesus consiste em fazer, acima de tudo, a vontade do Pai com todo o seu ser. A vida está do lado do amor. Que o nosso olhar se dirija sempre a Jesus. Que o nosso olhar se mantenha sempre no Senhor e em todos aqueles e aquelas que necessitam de voz e vez, pois é preciso sempre nos humanizarmos para amar.